Muito bom dia, povo de Deus. Muito bom dia, Igreja Batista Indaiaçu. Muito bom dia, amados amigos. Quero deixar aqui uma breve reflexão. O endereço bíblico é o livro de Mateus, capítulo 24, versículos somente 7 e 8. Na minha versão diz assim, Mateus, capítulo 24, versos 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Deus possa aplicar pequena porção da sua palavra aos nossos corações. Deus querido, Pai amado, nosso Salvador eterno e único em Jesus Cristo, nós queremos, Senhor Deus, pedir, Senhor Deus, pela Tua intervenção divina, Senhor, contra esse coronavírus que está assolando o mundo, que já ceifou várias vidas, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Deus, com a Sua mão divinal, Senhor Deus, estar sobre as vidas daqueles que neste momento estão cometidos de enfermidade, que o Senhor possa curar em nome de Jesus. É a oração que eu te faço, através do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Queria falar brevemente aqui sobre o anúncio do fim. O texto nos fala aqui, é Jesus logo após ele sair do templo, né? E algumas pessoas queriam mostrar para ele o templo, a beleza do templo, entendeu? E ele olha e diz que não haverá tempo que não ficará pedra sobre pedra, que tudo será derrubado e tudo chegará ao fim. E aí ele está falando dele mesmo. E então ele sai com os seus discípulos, vai para o Monte das Oliveiras, e aí então os seus discípulos começam a questionar, né, sobre o fim. O texto de Mateus 24, 7 e 8, que nós lemos, nós vamos encontrar um paralelo em Lucas 21, 11. E Jesus diz que surgirão fomes, guerras, peste, pandemia, terremotos, e ainda não será o fim. A gente tem observado muitas pessoas preocupadas com o fim. E sabemos que o fim um dia virá. Mas Jesus nos alerta que antes do fim, muitas coisas irão acontecer. E que já estão acontecendo, é verdade. Entendeu? Então é possível que nesse momento, né, nós estejamos sendo vítima de alguma intensa preocupação sobre o momento em que vivenciamos. Mas aqui em nosso país, aqui no Ocidente, não há perseguição contra o povo de Deus. Mas olhamos para aqueles que estão em países orientais, onde a palavra do Senhor não tem permissão. E imagine com o nosso sofrimento aqui neste momento, dessa pandemia, e olhamos para o sofrimento daqueles que estão lá pregando o Evangelho, onde são perseguidos, são presos, são açoitados, mas permanecem firmes na fé. E é isso que Jesus quer nos falar aqui, que nós devemos permanecer firmes na fé. Nós sabemos da dificuldade que temos encontrado. E a pandemia do coronavírus que tem impedido do povo de Deus se reunir no templo e que tem mudado a rotina de todos os povos e que assustou o mundo, assustou as autoridades científicas, políticas e que já ceifou muitas vidas. Ainda não é o fim. A palavra de Deus ainda não chegou a todos os povos do mundo todo, mas está próximo. Ainda em Mateus 24, no versículo 14, ele diz assim, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que passar pelas perseguições, passar pelas tormentas, passar pelas decepções da vida com Deus, que há pessoas que se decepcionam com Deus, porque quer que Deus dê a ela
aquilo que não é o interesse e não é a vontade de Deus. Querem que sejam curados de uma grande enfermidade, querem ter uma vida financeira confortável, mas não é isso que o Senhor veio ao mundo para nos dar. É verdade, é claro que Deus é amor, Deus quer que nós vivamos nessa vida plena e satisfatória de paz, de alegria, de amor, mas o pecado da humanidade muitas vezes nos impede de ter uma vida plena e satisfatória, e isso serve para cristão e para não cristão. E no versículo 14, então, ele fala: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então, o fim que o Senhor propaga aqui, anuncia, é que não será totalmente pego de surpresa. É verdade que Deus virá no momento em que ninguém sabe, dia, hora. Não há registro nenhum bíblico marcando a data da vinda do Senhor Jesus. Mas a data dele é certa. E tudo o que acontece no mundo hoje, de forma negativa, que envolve toda a sociedade, o mundo todo, podemos dizer que é um prenúncio da vinda do Senhor, e também é porque a humanidade pecadora, ela não se chega a Deus. Então, o Senhor está dizendo que esse evangelho será pregado no mundo todo. Que evangelho é esse? É o evangelho de Jesus Cristo. Então, quando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus será pregado, então virá o fim. É verdade que há muitos falsos profetas falando do Senhor, e já muitos anunciaram a vinda do Senhor e não se concretizou. Esse capítulo 24, nós lendo em todo, a gente vai perceber dos falsos profetas, e que vêm para enganar a muitos. E a palavra do Senhor ainda diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que permanecer firme no Senhor, esse será salvo. Então, com os falsos ensinamentos, e com a imoralidade do povo, vem doenças que acontecem na vida das pessoas, até para destruir e para matar. Mas a perda do verdadeiro amor de Deus, aos seus semelhantes, o pecado da humanidade, o amor de Deus se esfriando no coração das pessoas, isso tem afastado as pessoas do verdadeiro evangelho, do verdadeiro Senhor Jesus. E faz com que nós nos preocupamos apenas com os nossos interesses. Não é possível amar verdadeiramente se permanecermos apenas em nós mesmos. Então, às vezes, nós, quando eu digo nós, eu digo a humanidade de um modo geral, estamos muito preocupados com a nossa vida terrena, estamos muito preocupados com a nossa conta bancária, estamos muito preocupados com o nosso emprego, com o nosso bem-estar. E isso é verdade, sim, devemos preocupar, devemos procurar sim ter isso, mas de uma forma lícita, e colocando em primeiro lugar Deus em nossos corações. Depois essas coisas vão acontecer. Se tiver que acontecer para nós, vai acontecer. A verdade é que é coisas que nós queremos, mas nós não buscamos. Mas a palavra de Deus, ainda no mesmo Mateus 6, no versículo 33, ele vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Em outras versões diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então a primazia do povo é buscar Deus. Mas o povo tem se desviado desse momento de busca a Deus e busca ao seu bel prazer aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe vai dar plena satisfação, mas são satisfações momentâneas, são satisfações materiais, terrenas. Só que há um divisor muito grande entre o que Deus quer para nós e o que nós queremos para nós. Há um divisor muito grande entre aquilo que Deus quer nos dar e aquilo que a gente quer receber de Deus. E nós buscamos apenas aquilo que interessa a nós mesmos, apenas a nível material, terreno e humanista. E nós tratamos com Deus como se Ele fosse aquele que vai nos ceder tudo aquilo que nós queremos. E na verdade não é bem assim. Então o texto aqui nos diz que se levantará nação contra nação, reino contra reino.
haverá fome, haverá peste, terremotos em vários lugares. E tudo isso aí nós já estamos vendo. A nação brigando contra a nação, reino contra reino, há fomes, há peste, há terremotos em vários lugares do mundo, e muitos causados pelo próprio homem. Às vezes nem pelo próprio homem do momento, mas desde o passado já vem acelerando tudo isso, por causa da ganância, por causa do poder, por causa de querer se prevalecer, se beneficiar, esquecendo do amor de Deus por nós, esquecemos de amar ao próximo. E ele diz ainda, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Acontecerá coisas piores ainda. E nós devemos estar preparados para permanecer firme na fé em Jesus Cristo. Há muitas pessoas que vão negar a Cristo, porque vão querer ter uma vida boa. Há muitas pessoas que já negam a Cristo, mas o Senhor nos diz que nós devemos permanecer firme, perseverar na fé para sermos salvos. Então aqui quando os discípulos começam a questionar a Jesus, né? Então Jesus alerta eles que vai ver coisas piores virão, mas não ainda é o fim. Mas o importa é que vocês permaneçam firmes na fé. Importa que vocês, para serem salvos, vocês precisam suportar as dores, precisam suportar as perseguições, precisam suportar as aflições da vida para vocês serem salvos. Jesus fala isso porque ele sabia que aqueles que permanecessem firmes na fé, aqueles que não negassem a ele, esses iriam ser perseguidos. Então Jesus alerta os seus discípulos sobre isso. É verdade que hoje nós aqui no Ocidente não temos as perseguições por servir a Cristo. Mas nós precisamos manter nossa fé firme no Senhor, independente daquilo que aconteça às nossas vidas terrenas, materiais, físicas. Enfermidade vem para todo mundo, mas ainda não é o fim. Então, concluindo, há quem diga que já começou a grande tribulação. Estamos sim vivendo tempo de dificuldades. Ainda virá mais tribulações, provações, mas o crente de verdade, ele não teme nem a morte, porque ela não é o fim. É o contrário, a morte para o crente, a morte física, a morte terrena, a morte do corpo, é o começo para o cristão viver uma vida eterna com Deus, sem sofrer. Não haverá fome, não haverá epidemias, não haverá morte, mas haverá uma vida feliz, alegre com o Senhor na eternidade. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, diz que o último inimigo a ser vencido, a ser derrotado, será a morte. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, o seu triunfo? A morte foi derrotada na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Ali na cruz ele levou todos os nossos pecados. O diabo tentou tirar Jesus da cruz, mas Jesus suportou todas as perseguições, todas as dores, todo o sofrimento por nossa causa, por mim e por você, para que nós hoje pudéssemos ter a oportunidade de encontrar a salvação. Não fique preocupado em ter uma vida plena e satisfatória terrena. Se preocupe com a sua vida na eternidade. E ainda em 1 Coríntios 15, versículo 57, ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É que nós possamos permanecer firme na fé, suportando os dias maus, sabendo que a nossa fé, a nossa confiança em Deus, através de Jesus Cristo, nos dará a vitória final. Seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
que nós possamos, amados irmãos, Igreja Batista Indaiaçu, povo de Deus, e se você ainda não tem esse encontro real com Jesus Cristo, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O amanhã pode ser tarde demais. Jesus Cristo está hoje te esperando para ter um encontro real com Deus. Há muitas pessoas que dizem que são de Deus, mas que não têm certeza da sua salvação. Não têm certeza, porque ainda não teve encontro real com Jesus Cristo. E só Jesus Cristo pode dar ao ser humano a certeza da salvação. Todos querem o céu, mas nem todos querem o dono do céu. E que nós possamos estar com o nosso pensamento voltado para o Senhor. Que nós possamos suportar esses momentos que estamos vivendo, mas com confiança em Deus. Lembre que está fechado não é a igreja, que está fechado é o templo. A igreja somos nós. Nós não saímos de casa para ir à igreja. Nós somos a igreja. Nós nos reunimos no templo como igreja para louvar a Deus. Continue louvando a Deus. Continue crendo em Deus. Continue tendo fé em Deus. Os dias maus passarão e logo virá a vitória em nome de Jesus. Graça e paz, Igreja Batista Indaiaçu, povo de Deus, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso único, eterno e exclusivo Salvador. Graça e paz, Pastor Josué.